Oi, gente. Agora nós estamos voltando com nossa aulinha de poliedro, certo? Com nosso segundo conteúdo da tarde, que será poliedros. O que é que acontece? O que é um poliedro, na verdade? Um poliedro é uma figura tridimensional. Nós não vimos ainda essa questão de figuras, não é isso? Mas vamos entender um pouquinho do que é poliedro, certo? Poliedro, o nome, né, vem do latim, que poli significa muitos e edro significa faces. Então, consequentemente, a palavra poliedros significa muitas faces, certo? Então, vamos ler um pouquinho da definição. Poliedros são figuras tridimensionais formadas pela união de polígonos regulares, na qual os ângulos poliédricos são todos concluentes. A união desses polígonos forma elementos que compõem o poliedro. São eles vértices, arestas. No entanto, nem toda figura tridimensional é um poliedro. Um exemplo disso são as figuras, né, que possuem... são aquelas figuras que têm faces curvas, chamadas de corpos redondos. Eu tenho um exemplo bem claro aqui, que é um cilindro, certo? Esse cilindro é chamado de corpo redondo, que ele tem uma base redonda, certo? E a face dele, né? As faces, os lados são todos curvos. Então, aqui eu tenho um exemplo de um corpo redondo, que não é um poliedro. Ele é uma figura tridimensional, porque ele tem volume, certo? Mas ele não é um poliedro. Os poliedros, eles são classificados eles têm duas classificações, né? Corpos redondos e as figuras tridimensionais, as figuras tridimensionais, elas são classificadas em corpos redondos e poliedros, certo? Então, esse cilindro de base redonda, ele não é um poliedro, ele é um corpo redondo, certo? Outro exemplo seria uma esfera. Uma esfera também seria um corpo redondo. Eu tenho outro exemplo, esse esmalte, certo? Que é um cilindro, certo? E ele é um corpo redondo. Ele tem bases redondas, então ele não é um poliedro. Ele é uma figura tridimensional, mas ele não é um poliedro, certo? O que é um poliedro? Como a gente reconhece um poliedro? São aquelas figuras que contêm vértice, que contêm arestas e que contêm faces. Vou dar um exemplo. Aqui, vocês abram no livro, desculpa, eu esqueci de falar a página do livro, não é isso? Abram no livro na página 132, certo? Que vocês vão ter alguns exemplos aqui, ó. Na primeira imagem, deem pausa no vídeo e abram na página 132. Pronto. Agora, nós vimos o que é um poliedro, né? Aqui, vamos ler o que tem no livro. Existe um grupo de sólidos geométricos, cujas superfícies são figuras planas. Um exemplo aqui, ó, é desse primeiro poliedro, certo? Eu tenho essa caixinha. Ó, vocês estão vendo que é bem parecida com o primeiro sólido, com o primeiro poliedro, certo? Eu tenho uma caixinha, eu tenho um de base quadrada, certo? Eu tenho uma caixinha de base quadrada. Ela é um cilindro, né? Na verdade, ela é um prisma de base quadrada, certo? Que ela tem duas faces, tanto a de baixo quanto a de cima. Aqui, ó, são chamados de lados. Esses aqui são os lados. Aqui, ó, o que nós chamamos de quina são as arestas. E aqui, ó, são os vértices, certo? Então, aqui nós temos o vértice, certo? Que é realmente o encontro das arestas, certo? É onde as arestas se cruzam. Aqui, ó, que nós chamamos de quina, né? São as arestas. E aqui, ó, os lados, que são as faces. E base, certo?
Pronto, aqui nós temos alguns exemplos, né, de poliedros. Um poliedro de uma base quadrada, um poliedro de uma base triangular, uma pirâmide e um cubo, certo? Então, é aquilo que eu falei, ó. Nós temos a face, certo? Que é o lado. Nós temos a aresta, que é esse aqui, ó, onde os lados se cruzam. E nós temos o vértice, que é o pontinho onde as arestas se cruzam, certo? Pronto. Aqui na imagem nós temos exemplos de corpos redondos e exemplos de poliedros. Então, o cilindro, como eu mostrei a vocês, né? Que é um exemplo de um corpo redondo. O cone é um exemplo de um corpo redondo. A esfera é um exemplo de um corpo redondo, certo? Vou dar um exemplo. Uma bolinha de gude é uma esfera, certo? É um exemplo de um corpo redondo. E os poliedros são os cubos, uma pirâmide de base triangular, uma pirâmide de base hexagonal, uma pirâmide de base quadrada, todas são poliedros, certo? Um paralelepípedo. Eu tenho um exemplo aqui de uma caixa, certo? É um poliedro, certo? É um poliedro. Vamos ver agora o que é um prisma. O prisma é um sólido geométrico que faz parte dos estudos de geometria espacial. É caracterizado por ser um poliedro convexo com duas bases polígonos iguais, concluentes e paralelas, além das faces planas, laterais, certo? Então, ó, deixa eu mostrar a vocês. O prisma, né, ele tem duas bases. Aqui nós temos um prisma de base hexagonal, certo? Aqui, ó, nós temos uma base quadrada, certo? Temos faces, que são os lados. Temos as arestas, certo? Que são essas quinas aqui, ó. Que é onde os lados se cruzam. Não se chamam quina, certo? Eu só estou falando que é para vocês entenderem onde realmente estão localizadas as arestas, certo? São aqui, ó, onde os lados se cruzam. E temos os vértices, certo? Que são, ó, onde as arestas se cruzam, certo? São esses pontinhos. Então, aqui nessa imagem, vocês estão percebendo que nós temos um prisma de base hexagonal. Ô, gente, eu vou pedir uma coisa a vocês. Todo mundo está com o livro aberto, o livro em mãos, não é isso? Vocês agora, vocês vão lá na página 285, lá no finalzinho, na página 285, vai ter uma folha, certo? Que vai ter um prisma de base hexagonal. Então, o que é que vocês vão fazer com essa folha? Vocês irão destacá-la, certo? Irão destacá-la e reservem. Agora, vocês vão na página 287, vocês vão encontrar duas figuras. Uma pirâmide de base triangular e uma pirâmide de base quadrada, certo? Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês também irão destacar essa folha. Então, vocês vão destacar a folha da página 285 e da página 287. E vão recortar essas figuras. Deem pausa no vídeo e recortem as figuras para nós continuarmos. Pronto. Agora, já que vocês recortaram as figuras, né? Nós temos, peguem um prisma de vocês, de base hexagonal, certo? Vocês vão perceber, agora vamos olhar para a figura aqui da imagem. Ó, ele tem duas bases, a primeira base, a de cima, e a segunda base, a de baixo, certo? Agora, ó, vocês vão perceber que ele tem os lados, que são esses aqui, ó, certo? Os lados, vocês estão vendo essas linhas, que é onde nós vamos fazer a dobra, são exatamente a aresta, certo? Do prisma. E, ó, e cada pontinho desse aqui, ó, serão os vértices, certo?
Cada pontinho desse serão os vértices. Estão vendo? Pronto. E o prisma total, nós temos a altura dele, não é isso? Aqui, no prisma total, nós temos a altura, certo? Então, agora vamos ver o que é uma pirâmide. A pirâmide é uma figura geométrica espacial, mais precisamente um poliedro. Ela é composta por uma base e um vértice. Sua base pode ser triangular, pentagonal, quadrada, retangular, paralelogramo, entre outros, né? Já o vértice corresponde ao ponto mais alto, ao ponto mais distante da base da pirâmide. Que une todas as faces laterais triangulares. Em outros termos, a pirâmide é um sólido geométrico de base poligonal que possui todos os vértices num plano de base. Sua altura corresponde à distância entre o vértice e a base, certo? Observe que Pronto, vamos lá. Nós temos a pirâmide, não é isso? Aqui eu peguei uma de base triangular. Pronto. Aqui nós temos uma pirâmide, peguei uma de base quadrada, quadrada. E aqui, ó, em cima é o vértice, porque é onde todos os pontos vão se cruzar, certo? Ela só tem uma base, certo? E o final, o início dela lá em cima é um vértice. Então, que é onde todos os pontos estão se cruzando. E os outros vértices da pirâmide é justamente na base, certo? Todos os vértices dela encontrados na base e um único vértice lá em cima, certo? A mesma coisa é a pirâmide da base triangular, certo? A única diferença é a quantidade de lados, né? Que vai mudar. Então, aqui, ó, vocês têm uma pirâmide de base triangular, uma pirâmide de base quadrada, uma pirâmide de base pentagonal e uma pirâmide de base hexagonal, certo? São só alguns exemplos de pirâmides. A única coisa que irá mudar de uma para outra é a base, certo? E a quantidade de lados. Pronto, gente. Nossa aulinha de poliedros fica por aqui. O que é que eu preciso que vocês façam agora? Vocês irão fazer a colagem e montar a pirâmide de vocês, montar o poliedro de vocês, certo? O prisma de vocês, né? Vocês irão fazer, tem todas as marcações, vocês irão fazer, né? Todas as dobragens e colagem, certo? Do prisma, da pirâmide de base quadrada, da pirâmide de base triangular. E após vocês fazerem essa colagem, o que é que vocês irão fazer? Vocês irão gravar um vídeo com as figuras, com os poliedros de vocês prontos e mostrando no vídeo onde está localizado o lado, onde está localizada a base e onde está localizado o vértice, certo? Então, vocês vão fazer primeiramente a colagem, colar toda a figura de vocês. Após vocês fazerem a colagem, vocês vão gravar um vídeo mostrando onde está o lado, onde é o lado, onde é a base e onde é o vértice, certo? E onde é a aresta, tá bom? Então, pronto, minha gente, esse foi a nossa aulinha de hoje, né? Sim, vocês irão responder o exercício da página 134, 136, 137, certo? Então, gente, qualquer dúvida vocês podem tirar comigo no WhatsApp. E nossa aulinha de hoje foi isso, certo? Tchau, até amanhã.